O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Só pra esclarecer uma coisa, esse aqui é um Boletim Medo e Delírio, um episódio um pouquinho menor. Será mesmo? Não sei. Episódio número 20 de 2025, que vai entrar entre as partes Nádegas. do episódio número 19. Caguei. Então aguarda que depois volta pro 19.2. Calma. Agora sim, vamos lá. Vamos seguir. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Grandes cretinismos da história estrelando Deltan Dallagnol. Agora no Medo e Delírio. É urgente. Não é. O deputado federal Eduardo Bolsonaro I'm a bit nervous. acaba de anunciar que ele Não tem pintor. Calma. não volta mais ao Brasil e que ele vai ser licenciado do mandato de deputado federal. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, meu Deus. Mas como que ele pode esperar qualquer tipo de justiça aqui no Brasil quando o juiz que vai julgar o seu pedido, que foi feito por deputados do PT, É o PT. feito por deputados do PT, Qual o problema? opositores declarados de Eduardo, Por que será? I would like to tell you a little bit about Lula da Silva. Pessoal do PT. e que estão em uma lua de mel com o Supremo. Até aí. Quem vai julgar é o mesmo juiz que está sendo denunciado pelo Eduardo Bolsonaro lá no exterior. O nome do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, para comandar o Ministério da Justiça. Como que ele vai esperar imparcialidade nessa situação? Foi a roubalheira durante o governo do PT. Como que o juiz tem isenção e imparcialidade para julgar quem o está denunciando, quem está denunciando esse mesmo juiz por abusos, por ilegalidades, por excessos, por violações de direitos humanos? Na próxima edição de Grandes Cretinismos da História, iremos a Portugal relatar o desespero dos portugueses com uma possível invasão brasileira. Porra. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, porra. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dal. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 20 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Boletim! Meu pau. Do tamanho de uma raiz bem gorda de aipim. Legal. Estamos nós de volta, senhoras e senhores. Caralho, que alegria. E já vamos logo começar mandando um beijo pra Cristina. Vamos já, Cristina, já tá pronto pra gente já sair com tudo assinadinho? Pelo amor de Deus, Cristina, 2 horas e 40 de oitiva, Cristina. Ajuda a gente, Cristina. Ninguém aguenta mais isso, Cristina. Pelo amor de Deus. É, tá pronto sim. É isso, você mesma, Cristina. Um beijo pra você. Cima de informações. O meu funciona. E também vai um... Mal, tava doidão. Porque a gente realmente se perdeu em labirintos sombrios no último episódio. Dá pra falar bem menos dessa desgraça de Tescreal, Tescreal aí, sei lá. Não sei. Mas a gente se empolgou e... Deu errado. Desculpe. Sim, a parte 2 era pra sair depois, logo depois da parte 1, mas, porra... Foda-se. A gente que manda nessa merda aqui, a gente decidiu botar esse boletim aqui no meio. Nádegas. Então tenha sua calma aí, que a parte 2 gringa sai depois. E a gente tem um ótimo motivo pra essa mudança de planos. É uma mistura de... Mulher Maravilha. Superman. com... O que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Atenção, senhores passageiros do voo 1429 com destino a Houston, embarque autorizado no portão 13. 13. Falei 13, arrombado. Your passengers of flight 1429 to Houston. Chega! O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes...
E os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção. Você é maluco, é? Ninguém gosta de pessoas egocêntricas. Essas pessoas que são ególatras, elas são pessoas altamente fragilizadas e têm um complexo de inferioridade disfarçado de complexo de superioridade. E isso muitas vezes sendo utilizado através de feridas que ela passou ali na infância. Ah, agora eu entendi. Eduardo explicou a decisão dele de se mandar para os Estados Unidos. Mandar não, porque ele já estava lá e na verdade de ficar lá. E essa explicação veio num constrangedor vídeo de mais de 10 minutos. 2 minutos já seriam sofríveis, né? Imagina 10. Esse aí é filho do pai mesmo. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o Eduardo fala muito em chantagem. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. E é só por isso que o salário de deputado é tão alto. Eduardo. Bolsonaro fala merda. Isso. Ele tá dizendo que tem gente que achava que pra manter os benefícios e o salário do cargo, ele não ia comprar briga. Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? Mas sabe quem tá chantageando ele? Ninguém. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados. E sim, claro, ele tá falando indiretamente de si mesmo. Verdadeiramente vocacionados. Não fode, porra! Não são figuras caricatas, apegadas aos títulos da burocracia. Caralho, melhores parlamentares e vocacionados sendo usados em relação a Eduardo Bolsonaro. Vamos falar de vocação? Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Isso é uma piada. Vocês, homens de geleia, homens de geleia. Que babaquice, gente. Isso é aparentemente uma referência ao olavismo. O feminismo ele só vai adiante quando homens de geleia não se posicionam. Se o feminismo cresce, é por causa de homem frouxo. Homens de geleia, pequenos e vaidosos. Fica um pouco pedante dizer isso, né? Não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Meu pau em sua mão. Porra. Ele é forte, não irei me acovardar. Convicção. Os melhores parlamentares. Enfia no rabo, gente. Mas vamos voltar, Infelizmente. pra 2019. Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Daí eu falei, pintor, vem candidato faz um concurso público pra Polícia Federal, corre atrás. Daí passou. Daí começou também, pô, pai, tá complicado aqui, eu acho que vou ter mais futuro nos Estados Unidos. Pô, tem eleições ano que vem, disputa a eleição, ganhou. Aí nessa última agora foi mais votado. Pois é, gente, o sonho do Eduardo Bolsonaro é morar nos Estados Unidos. Aí o pai deve ter forçado ele a fazer concurso público. Aí o pai deve ter forçado ele a disputar a eleição. Fui criado, sempre que meu pai me dava lição de moral, sempre me dava esporro, era esporro, assim que eu fui criado. Que eu tenho um pai militar. Fraternidade, amizade, amor, compaixão. Legal. O Eduardo queria mesmo ir pros Estados Unidos, mas aí fica ganhando eleição e tem que ficar por aqui. Bastante chateado. Onde ele está agora no momento? Está nos Emirados Árabes. Esteve no Catar. Você acha que ele tem vocação pra isso? Tem, ele gosta disso. Em 3, 4 dias esteve no Catar. Nessa ocasião aí, o Bolsonaro estava explicando o porquê diabos ele queria dar pro filho a embaixada brasileira em Washington. Muito qualificado. Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com Caralho, deu branco. o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá. Atenção você que já fez work experience em pista de esqui. Tá qualificado pra ser embaixador. Porra. Bolsonaro tinha tentado justificar assim numa live. O garoto fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência no mundo todo, é amigo da família do presidente Donald Trump. Tá certo? Então tudo bem. Pois é, essa era a vocação do filho dele, pô. Voar por aí, bem longe do Brasil. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Aí lá em 2019, o Eduardo teve a pachorra de dizer que tava estudando pra sabatina pra ser embaixador, assistindo vídeos do Brasil Paralelo. Essa porra é esquete, né? Isto é um esquete. Numa entrevista, o estudioso Eduardo foi perguntado sobre um tal de Henry Kissinger. Aí se virou pro assessor e perguntou quem era a figura. E teve essa aqui também. Winston Churchill. Pronto. Mas a gente tá se perdendo, vamos voltar pro que importa. Eduardo sempre quis se mandar daqui. Mas enfim, finalmente, conseguiu arrumar uma desculpa qualquer pra se livrar das amarras paternas. Aos 40 anos de idade. Enfim, realizar o sonho. Caros passageiros, esse é o capitão falando. Esse é um voo muito especial porque é uma realização de um sonho de muitas décadas de um determinado passageiro que está conosco aqui. Então pedimos desculpas desde já, mas pedimos compreensão pelo adulto que está chorando. Dear passengers, this is your captain. Chega! O Eduardo quis muito. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Enfim, deu o seu jeito de alcançar o sonho, pô. Vamos bater palma pro rapaz. Mas claro, ele precisa fingir que é tudo um enorme sacrifício. Ah, tadinho. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment
Flashback. Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Ai, Eduardo, você Peru. tá inflamado. Aceitei essa vocação como um compromisso, não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. É arrogante e prepotente. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Flashback. Daí começou também, pô, pai, tá complicado aqui, eu acho que vou ter mais futuro nos Estados Unidos. Um homem de caráter e fé. Jesus foi torturado na cruz e esse homem de muita fé veste uma camisa com o rosto de um torturador. Uma grande vitória do ateísmo brasileiro. Irei me licenciar sem remuneração. Coitado! Tô aqui pra falar um pouquinho das camisetas da Lucinha. É isso aí. Isso aqui é um algodão penteado. Puta que pariu. Sem remuneração. Bolsonaro Store, uma loja que vende produtos do ex-presidente. Puta que pariu. Sem remuneração. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro, é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Puta que pariu. Sem remuneração. Lembrando que o nosso espumante é produzido na região de Farroupilha. Navios Bolsonaro e o Milton a gente brinda assim. Não quer ir preso, é só não roubar, não matar e não estuprar. Puta que pariu. Sem remuneração. Você já imaginou ter nomes como Rafael Nogueira, Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, Gustavo Gaia, com os seus professores, reunidos em um treinamento que mais parece uma universidade conservadora? Um pesadelo. Essa é a missão do Prepara Brasil. Um treinamento completo para você aprender com esse time incrível de pessoas a se defender da esquerda. Caralho! Sem remuneração. Tô aqui para te convidar a fazer parte da formação conservadora. Sem remuneração. Com capacetes Bravo de grafeno, você garante sua liberdade e segurança. Assim como eu, esse é 100% brasileiro. Caralho, Marquinhos! Sem remuneração. Chegou ao mercado novo perfume promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado de Mito. O perfume amadeirado tem 100 ml e é vendido por R$ 197. Perfume de Bolsonaro esgota em 6 horas na pré-venda. Sem remuneração. É Botinas Bolsonaro.com.br. Tem bota, sandálias e tênis com o nome Bolsonaro. Nunca! Tênis e botinas Bolsonaro. Sem remuneração. Coitado! Teu cu! Eles estavam lançando naquela época as botinas Bolsonaro. E aí eles pensaram alguma coisa mais focada no agronegócio que tivesse a parte de tecnologia. Então por que não pensar nos drones, né? E compartilhou todos os desejos que ele tinha de levar um equipamento com a marca dele pro agronegócio. Além disso, o Eduardo Bolsonaro ainda tem uma livraria. Vocês acham que a maior parte da renda dele é o salário de deputado? Porra nenhuma. Tô se vitimizando. Irei me licenciar sem remuneração. Grandes merdas. Para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Agora você vê. Direitos humanos é o cacete! É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha. O policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que ser um prédio. 111 morreram. Repito, foi pouco. E a palavra-chave aí é sanção. E buscar as devidas sanções. Mas a gente fala disso mais pra frente. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Pois é, o escrivão da PF comparou a PF à Gestapo. Galera, os envolvidos no golpe tinham um plano pra matar a chapa vencedora e ministro do STF. Mas enfim, vamos falar da desculpa que o Eduardo inventou pra realizar seu sonho de viver na América. Cafona. Os deputados, o Rogério Correia, que é do PT de Minas, e o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, eles apresentaram uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, acusando o Eduardo de usar a prerrogativa de deputado para articular aí ações para desestabilizar, vamos dizer assim, a democracia brasileira junto aos Estados Unidos. E no pedido, o que eles solicitam? Eles solicitam até mesmo a apreensão desse passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro. Esse pessoal patriota tá implorando por uma intervenção americana no Brasil. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Caralho! Se vier pra cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Violadores de direitos humanos mais básicos. O Conselho de Ética da Câmara é acionado para analisar declarações do deputado Eduardo Bolsonaro contra a jornalista Miriam Leitão. Eduardo Bolsonaro compartilhou a publicação e escreveu no post o seguinte: ainda com pena da cobra. Miriam Leitão, ela foi presa e torturada durante a ditadura em uma sala escura, justamente com uma jiboia, né?
uma cobra deixada ali e ela estava grávida nessa época. Violadores de direitos humanos mais básicos. O senhor disse a seguinte frase, coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitero. Violadores de direitos humanos mais básicos. E esse camarada, filho do presidente da República, está defendendo a ação de torturador. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro tem uma foto que ficou famosa com a cara do brilhante Ustra e embaixo escrito Ustra vive. Eu tô preparando aqui a impressão dessa foto do Bananinha para mandar lá para os deputados norte-americanos. Ele que está falando muito em direitos humanos. Vou mandar essa foto dele e vou mandar também um histórico em inglês de quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador condenado aqui no Brasil. Para essas pessoas saberem quem é do Bananinha. Violadores de direitos humanos mais básicos. Proteger o criminoso, sob o falso argumento de estarem protegendo os direitos humanos, o que é uma falácia. Violadores de direitos humanos mais básicos. Quando a gente fala aqui que a gente é contra a política de direitos humanos... Violadores de direitos humanos mais básicos. Poxa, Bolsonaro, mas ele tinha que ter atirado na ocorrência ali, era um assaltante. Com certeza, se ele tivesse, de início, dado mais tiros nesses vagabundos, eles estariam mortos. Mas aí, meu caro, ia ter um monte de gente de direitos humanos para defender o vagabundo. Violadores de direitos humanos mais básicos. A gente só vai conseguir sair disso de um jeito. Quando a gente falar, foda-se pro politicamente correto. Quando a gente cagar pros direitos humanos. Violadores de direitos humanos mais básicos. Então esses são os tempos que a gente vive. Tempos em que os direitos humanos está vigorando o nosso país. A minha proposta é, vamos mudar? Violadores de direitos humanos mais básicos. Não tem como começar de outra forma que não batendo muitas palmas pra Polícia Civil de São Paulo, que colocou 10 marginais ontem no seu devido lugar. Violadores de direitos humanos mais básicos. Tem que cobrar, é da família do vagabundo, a munição gasta pela polícia. Mandar essa conta pra família dele e falar, minha senhora, aqui ó, o teu familiar é digno de vergonha. Até quando que a gente vai continuar rezando essa cartilha de direitos humanos? Violadores de direitos humanos mais básicos. E ocorreu basicamente com o Brasil é que começou a ter uma visão, né, de direitos humanos muito deturpada, como se fosse nobre você ter pena do criminoso. Violadores de direitos humanos mais básicos. Estamento, gente, é tudo isso que tá aí de direitos humanos, essas novas ondas, as novas correntes, esse falso humanismo. Violadores de direitos humanos mais básicos. Arremata aí, Eduardo. O senhor que me assiste aí, com certeza, ralando, desculpa aqui, eu não posso nem falar a palavra que vem à minha cabeça. E uma pessoa dessa que faz uma atrocidade dessa é premiada com uma viagem ao exterior com a sua família. Obrigado. Agora volta pro Eduardo do presente. Seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Mano, cu, rapaz. Eu tô falando de vocês. E qual é esse fuder? Os psicopatas que prenderam mães de família. É tudo ou nada, quebramos tudo. Quebramos tudo. Gente, não sobrou nada. Não sobrou nada. Que prenderam mães de família. Nós vamos colapsar o sistema! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! Que prenderam mães de família. Queremos novas eleições! Limpeza nos 3 poderes! Que prenderam mães de família. Queremos intervenção militar! Intervenção militar! Já! Que prenderam mães de família. Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. E intervenção militar é o que a gente pede, pronto! Não tem recuar! A gente não vai sair daqui, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. Idosas. Entrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Saída da Fátima, Deus abençoe a senhora! É guerra, é guerra! É isso aí! Vou pegar o Sandão agora! Trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Não é verdade, não é verdade. Estão se vitimizando. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Caralho! Esse sacrifício. Esse espaço aqui, que legal. Uma sala de jogos. Olha isso, pra quem tem adolescente também deve pirar, né? Ou os maridos mesmo. Essa casa é incrível. Olha aqui. As crianças ontem, quando chegaram, eu nem consegui gravar, gente, porque a euforia era tanta, eles pulavam. Vou subir pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar essa área externa aqui. E tem mais um quarto lá. Olha, outra suíte. Esse sacrifício. Difícil. Mas porra, um Bolsonaro chamando alguém que não é um Bolsonaro de psicopata é um negócio meio complicado, hein? Focarei 100% do meu tempo. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. O rapaz não vai nem dormir mais. Nessa única causa, fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns. Caralho! De 8 de janeiro. Não. E demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro. Que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata. Inacreditável. Fala, pessoal. De um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro. Eduardo falou muito em chantagem e psicopatia. E
Imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá, vamos lá. Bolsonarismo tem um poder de mobilização bem grande. Vamos lembrar do 7 de setembro de 21 na Paulista, mas vamos lembrar também que foi o movimento liderado pelo primeiro presidente desde a redemocratização que não conseguiu se reeleger. Eu nunca vi alguém com tanto carisma, com tanta capacidade de mobilização, com tanta empatia com a população como o presidente Bolsonaro. E ele realmente é um fenômeno. Perdeu, né? Mas ele perdeu. Tem carisma, mas perdeu. E aí? O Bolsonaro não é uma pessoa normal. E olha que o Bolsonaro tentou roubar a eleição despejando bilhões em período eleitoral e a PRF fez o que fez pra reprimir votos no Lula. Aê, Bolsonaro urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula. E ainda assim, o líder do maior movimento popular que a minha geração já testemunhou perdeu. Não tinha como perder a eleição. Não tinha, mas perdeu. Mas mesmo assim, eu pessoalmente fiquei bastante decepcionado com o povo brasileiro. Bastante chateado. Por a despeito de tudo que Bolsonaro fez no governo. Cocô, merda, bosta, cocô, merda, bosta, cocô, merda, bosta. E fora dele, ainda assim deu só um pouquinho menos do que quase metade dos votos, porra. Porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro reeleito é sacanagem. E pior, Bolsonaro continua sendo muito perigoso, hein? Pra caralho. É chato mesmo. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Disse o rapaz que abriu mão de um mandato conquistado nessa mesma eleição. Diz aí, Valdemar do passado. É o senhor Valdemar. Porque o PL votou contra o voto impresso e deu a segunda maior votação da Câmara dos Deputados contra o voto impresso. Nós temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas que os partidos são convidados junto com a Polícia Federal para checar as urnas. Isso não se trata de ser contra ou a favor do Bolsonaro. Se trata de defender os interesses do país. Quanto ao voto impresso, não pode reclamar, ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Obrigado, Valdemar. Eduardo reclama das eleições, mas o governador do maior estado do país é bolsonarista. E dia desses estava falando isso aqui ao lado do Lula, hein? Se a gente pensa numa democracia, a gente tem que pensar em 3 pilares. Alô, pilares! O pilar da representatividade, e esse de fato é garantido pelas eleições transparentes, pelas eleições limpas. Olha só! E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Presta atenção que é importante, pessoal. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. Olha que legal! Parece um estado de exceção fruto de uma eleição fraudada. Ei, fodendo! Aí outro dia, no Inteligência Limitada, Tarcísio na frente do Bolsonaro peidou. O que eu falei foi da justiça eleitoral. A sua mão e meu pau. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Instituição Justiça Eleitoral. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Tecnologia. Né? Então, eu disse que a Justiça Eleitoral tem tido uma missão de garantir as eleições em todo o país. A fraude está no TSE. E aí tem um esforço de logística muito grande. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Tem conseguido apresentar resultados com oportunidade. Seu Rolando Lero! Não significa absolutamente nada. Isso é interessante. Agora, isso não quer dizer que aquilo que é falado, que se busca, que é aumentar a segurança do pleito... Acabou. Já tá desvirtuando já. E olha, antes disso, no dia 16 de março, o Tarcísio tentando compensar na manifestação bolsonarista lá em Copacabana. Qual a razão de afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição? Porque eles sabem que vão perder? E vem aí um plot twist que a gente não esperava, hein? O pateta do Eduardo foi para os Estados Unidos supostamente denunciar uma eleição roubada e aparentemente contra a vontade do próprio Bolsonaro, abro um parênteses aqui rapidinho. O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou demover o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. Essa é uma apuração minha em conjunto com a âncora do CNN 360, Débora Bergamasco. Bolsonaro foi informado sobre a decisão de Eduardo no último sábado, um dia antes da manifestação pelo PL da Anistia no Rio de Janeiro. Fontes próximas ao ex-presidente nos relataram que Bolsonaro discordou e acionou aliados para fazer o parlamentar desistir da ideia. Desde sábado, o ex-presidente procurou o filho várias vezes por telefonemas, ligações de vídeo, mas tudo sem sucesso. A decisão de Eduardo foi compartilhada com poucos
nomes próximos a Bolsonaro. Para quem eu procurava, segundo relatos, Eduardo dizia que tinha um receio forte a respeito de prisão e de ter o passaporte apreendido. Isso ainda estava pendente na Procuradoria-Geral da República e depois no Supremo Tribunal Federal houve a negativa, portanto, no mesmo dia. O deputado, porém, não é investigado, vale a lembrança, nem está indiciado em nenhum inquérito judicial. A CNN, nomes próximos, citam apelos da mulher do político, a Heloísa Bolsonaro, para a decisão dele permanecer nos Estados Unidos pelos próximos 4 meses. A informação sobre esse autoexílio de Eduardo Bolsonaro, no entanto, como vocês viram aqui na CNN Brasil, surpreendeu boa parte do PL e dirigentes da cúpula. Na última terça, deputados nos relatavam que não haviam sido comunicados e nem a bancada tinha sido alertada sobre essa decisão. Mas o pateta do Eduardo foi para os Estados Unidos denunciar a eleição roubada e... A dramatic turn of events. E vejam que coisa, Trump assinou ontem uma ordem executiva mudando o sistema de registro dos eleitores nos Estados Unidos e deu como exemplo de um país que faz eleições seguras, um país bem-sucedido, que deve servir de exemplo nada menos do que o Brasil. A ordem de Trump cita o Brasil como bom exemplo de um país que controla a votação pelos cidadãos através de biometria. Mas o pateta do Eduardo foi para os Estados Unidos denunciar a eleição roubada, uma eleição que teria dado numa tirania, numa ditadura do careca. Seu cabeça de ovo! De ovo de cabeça lustrada? De piroca! Pois é, o Eduardo foi pra lá e olha o que o pai dele resolveu fazer. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Como assim? É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. O pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. Te perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Não tinha como perder a eleição. Não tinha, mas perdeu. Pois é, senhoras e senhores, finalmente o Jair resolveu dizer que a fraude não está no TSE. Isso. E tenha sua calma que no episódio posterior a gente deve voltar para esse plot twist monumental que o Jair proporcionou pra gente. Toffoli votou a favor da condenação de Carla Zambelli. Com isso, temos um placar de 6-0 pela condenação da deputada. Carla Zambelli rebateu Bolsonaro após ele afirmar que foi por causa dela que ele perdeu o mandato para Lula. Ela disse, aspas, sempre o defendi e agora estou com depressão. Carla Zambelli, se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Volta pro Eduardo. Chato. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país. Aí não, boca de leite, pô! Me facilitava, sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. A porta dos desesperados! O tubarão vai pegar no grito! Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Deus. Um filme passa na minha mente. Filme pornô? O que é com o senhor, seu Jair? Jair não, já era. E entendo quão extraordinária é a providência divina. Socorro, Deus! Poucos sabem disso. Mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Mantivemos a nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. Ele meteu essa. Pois é, vai ver, o Eduardo achou que ia ser preso naquele mesmo instante, assim como o pai achava que ia ser preso no 1º de janeiro. Os dois, por coincidência ou não, se mandaram no avião rumo aos Estados Unidos. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil. Mais uma prova do mau caratismo do rapaz. O cara tá no Brasil, no carnaval, e sai. E vai pra onde? Pros Estados Unidos. Falta de caráter. Sem caráter. Canalha! Já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Pois é, o Eduardo passou vários dias nos Estados Unidos, voltou rapidamente ao Brasil por 2 dias, e aí já voltou pros Estados Unidos com a família. O cara adora os Estados Unidos, adora viajar. Passageiro Eduardo Nantes Bolsonaro, favor se apresentar à polícia, se apresentar aos comissários, por favor. Passenger Eduardo. Para com essa porra aí, meu irmão! Como defendia o professor Olavo de Carvalho. Não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Vai dar meu direito brasileira. Faltou combinar com todo o resto da família e da oposição junto. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não. Esse é o novo jeito do das PGR respondendo sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Gonet. O
Eduardo, pede ajuda pra Bia Kicis, porra. O Paulo Gonet eu conheço há 30 anos. Foi meu colega de UNB, acompanha a carreira dele, um cara seríssimo, conservador raiz. A vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus pra minha vida... Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Entrego-me de corpo e alma. E me entrego corpo e alma pra você. Como dizia o poeta. Para que eu possa ser um instrumento de sua vontade. Legal. Sim. Eu aceito esse sacrifício com honra. Pô, pai, tá complicado aqui. Eu acho que vou ter mais futuro nos Estados Unidos. Vou morar longe dos meus amigos. Eles têm amigos? Dos meus familiares, da minha pátria. Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Mas não descansarei. Por sua barra. Até que a justiça seja feita e a minha nação... Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Seja libertada. Alexandre, tamo aqui. A minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Ele meteu essa. Muita crueldade. Ó, primeiro, não tem tortura, não tem pau de arara, não tem empalamento, não tem rato na vagina, não tem tortura de mulher grávida, não tem visita de filho à pessoa torturada. Mas tudo é muito cruel. Bom, mas agora, sério, o Eduardo tá falando das penas para as pessoas que quebraram as sedes dos três poderes. Mas não só isso, numa tentativa maluca de causar o caos que fizesse o exército intervir. O objetivo final e a intenção importa para um caralho, o contexto importa pra caralho, era de causar uma ruptura da democracia, era de dar um golpe de Estado. Eu posso condenar alguém que simplesmente pichou uma estátua da justiça na frente do Supremo Tribunal Federal por esses crimes que somam 14 anos de prisão? O que a gente precisa considerar aqui é que a gente está falando do chamado direito penal concurso de pessoas. O que é um concurso de pessoas? Quando várias pessoas resolvem praticar um ato em conjunto, cada uma delas pratica, enfim, condutas diferentes, mas todas elas são punidas pelo mesmo crime. Então, eu mais uma vez não conheço as provas aí do caso, mas se está demonstrado que ela participou do movimento pelo golpe de Estado, pela abolição do Estado Democrático de Direito, pouco importa se ela quebrou um vidro do Supremo, se ela pichou uma estátua ou se ela só ficou gritando. Ou seja, se o plano era desestabilizar para que fosse chamada uma intervenção militar, ela teve uma participação que sim atrai para ela essas penas. Presta atenção que é importante, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, 10 pessoas vão roubar um banco e uma das pessoas fica na esquina para avisar se a polícia chega ou não. Se eu olhar a conduta só dessa pessoa, ela ficou na esquina parada. Ou seja, ela não cometeu nada tipicamente relevante. Mas na medida em que ela integra esse contexto e ela faz parte desse plano, ela responde também pelo roubo a banco, ainda que ela não tenha se mexido e a polícia não tenha chegado e ela não tenha precisado avisar ninguém. Então isso a gente chama de concurso de pessoas. Se várias pessoas concordam em cometer um crime em conjunto, todas elas respondem pelo mesmo crime, independentemente da sua atuação concreta. Esse aí foi o Pier Paolo Bottini falando na Globo News. E o Reinaldo Azevedo tava putão. Não é assim, não é a partir da pena que você vê a gravidade dos crimes. Os crimes têm sua natureza própria. Um juiz tem que decidir segundo aquilo que prescreve a legislação. E você não tem uma hierarquia de crimes a partir da morte, pior pena. Aí você vai rebaixando. De sorte que se um sujeito facilitar a invasão do Brasil, ô idiota, aí você fala, não, é menos grave do que matar uma pessoa. Que tipo de burrice tomou conta desses setores? O que está acontecendo? Vamos se instruir um pouco sobre a natureza das coisas, a natureza do direito, a natureza dos crimes, antes de vir com essas barbaridades. Acho a pena pequena para a natureza, para a gravidade do crime, já vai estar solta no ano que vem, em razão da progressão da pena. Progressão da pena contra a qual a extrema-direita, que ela estava apoiando ali, luta. Tem um grande debate sobre o tamanho das penas. A discussão legal, jurídica, complicada pra caralho, não vamos entrar nisso aqui agora. Mas o pessoal tá se fudendo, não só porque, enfim, o STF resolveu punir golpe nesse país, mas também porque o pessoal foi burro. Volta pra porra do Eduardo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Esse Eduardo vai ficar pra sempre lá. Obrigado, meu bom Deus! Que o Mundo Livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. And God bless America. A minha continência, a
bandeira americana. Pois é, o patriota Eduardo encerrou com God Bless America. Pois então, o Eduardo publicou esse vídeo e a primeira aparição dele foi num programa complicado. Agora há pouco, há cerca de meia hora, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou no YouTube um vídeo anunciando que vai permanecer aqui nos Estados Unidos, não retornará ao Brasil, vai se licenciar do cargo de deputado federal sem remuneração para trabalhar aqui nos Estados Unidos contra a tirania imposta pela aliança STF-PT. Caralho! O PT! A tirania imposta pela aliança STF-PT. É o PT! Não faz muito tempo o STF ordenou a prisão de um grande líder petista. O Lula ficou mais de um ano atrás das grades e o STF só foi mudar de ideia por causa do hacker. Olha o que o Gilmar Mendes falava com a Dilma presidente há coisa de uma década. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. E o Lacombe tem uma pessoa do seu lado. Bom dia, Alan. Seu otário! Bom dia, Lacombe. Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Uma coisa é eu falar que eu sofri violações de direitos humanos fundamentais e que não tem mais república no Brasil. Até porque é mentira. Outra coisa é um deputado federal que está denunciando como a China está dominando o Brasil numa proxy war. Proxy war. Guerra química, bacteriológica e radiológica. Proxy war. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra você. Mas eu não falei a palavra China. Não é isso que eu tô pensando. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Gênio. Usando o Brasil como marionete para ameaçar o governo dos Estados Unidos da América e destruir toda a soberania nacional brasileira. A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência. Pois é, a China tá dominando o Brasil numa proxy war. Porra! Caralho! Se as autoridades dos Estados Unidos da América têm algum tipo de burocracia para lidar com a descrição de que o Brasil virou uma tirania, uma ditadura, agora não tem mais. Isso porque ele já falou isso aqui no passado, hein? Flashback. Existe uma expressão em inglês que é asset, né? Fica um pouco pedante dizer isso, né? Que é quando você tem um ativo. O Elon Musk, ele é um ativo do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América e da Defesa dos Estados Unidos da América, militarmente falando. Você acha mesmo que um dos maiores ativos vivos, uma pessoa que é um ativo do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América, do Serviço de Defesa dos Estados Unidos da América, defesa espacial, defesa aérea, você acha que esse homem vai poder ser tratado como alguém que você vai poder congelar a conta bancária? Você acha que ele podia fazer exatamente o que fez comigo com o Elon Musk? Ele é maluco. O Alexandre de Moraes é um psicopata. Você sabe quem tem sociedade com o Elon Musk, tanto no antigo Twitter, no X, quanto na Starlink? Boa parte do clube de Bilderberg, que é o clube dos 100 maiores bilionários do planeta. O príncipe da Arábia Saudita tem ações com o Elon Musk nessas duas empresas, tanto no X quanto na Starlink. O Alexandre de Moraes está arrumando confusão com o príncipe da Arábia Saudita, com membros do clube Bilderberg, com bilionários do mundo inteiro, com o pessoal do Vale do Silício. Como é que ele vai sair ganhando de uma dessas? Flashback. O que está acontecendo nesse exato momento é rompeu-se o véu que a imprensa colocou sobre o Brasil para que o mundo inteiro visse o Brasil como um país que está tendo disputas eleitoreiras, né? Ali, coisa do dia a dia, tá tendo uma disputa eleitoreira, como se isso fosse o que estivesse acontecendo no Brasil. Agora ninguém mais tem dúvida. Ninguém. O que está acontecendo no Brasil é uma disputa entre o povo, que escolheu uma liderança política, que é Jair Messias Bolsonaro. Eu não sou povo desse rapaz! Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. E um bando de ladrões ligados a terroristas. O King Size. Pois é, senhoras e senhores, o lado de lá tentou explodir o aeroporto da capital federal. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. Na noite de Natal, o lado de lá fechou a estrada. O lado de lá ficou acampado na frente dos QGs do exército pedindo golpe militar. O lado de lá derrubou torre de transmissão elétrica. O lado de lá invadiu as sedes dos três poderes e quebrou tudo com o objetivo de tomar o poder. A terrorista à esquerda. E ó, nesse programa aí, várias previsões foram feitas. Não espere. É agora que o conflito vai ficar sério. Você imagina o Trump recebendo Eduardo Bolsonaro lá em Mar-a-Lago, na Casa Branca. Impossível. Isso não vai acontecer. E ele colocar o Eduardo... Porque assim, é isso que o pessoal tem que entender. Uma coisa é o Eduardo Bolsonaro ao lado do Trump. Not gonna happen. No,
E o Trump dizendo, esse jovem aqui não tem pinto. Tá com um pedido de prisão porque ele tava denunciando o juiz. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Sendo que o próprio Estados Unidos tá começando a ver juízes querendo mandar. O próprio Estados Unidos tá começando a ver juízes querendo mandar. Caralho! Ele fala, ele é filho do ex-presidente Bolsonaro que sofreu fraude como eu sofri. Não. Te perdeu. Uma coisa é ele dizendo isso ao lado do Trump. Outra coisa é alguém ter que falar assim, ó, Trump, tem como você falar do Eduardo que tá preso lá no Brasil? Ou do Jair Bolsonaro que tá preso lá no Brasil? Mas será que vai haver esse encontro entre o Trump e o Eduardo? Eu acho que não. E quando o Alan dos Santos é um babaca, fala isso aqui, sendo que o próprio Estados Unidos tá começando a ver juízes querendo mandar. Além de não entender a tripartição dos poderes, ele tá falando do Trump perseguindo qualquer juiz que se opõe aos planos dele. Se o Trump te chamar numa coletiva, alguma coisa assim, e perguntar pra você, seu largato, mama, o que você vai dizer Não entendi. sobre o que está acontecendo no Brasil? A gente acha altamente improvável, mas o que o Alan dos Santos está achando é que o Trump vai chamar o Eduardo Bolsonaro pra fazer uma coletiva só os dois. E lembrando que esse pessoal todo aí tinha a ilusão de que o Bolsonaro ia ser mencionado no discurso de posse do Trump. Tudo que ele falou aí não aconteceu nada. Isso não aconteceu. E voltamos com a nossa tese de que alguma alma abençoada mostrou pro germofóbico Trump a foto do Bolsonaro comendo farofa. Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que lamento. E agora o Trump quer distância da figura. Agora o Eduardo nesse programa aí do Lacombe e do Alan dos Santos. Então a mensagem que a gente leva é de que os Estados Unidos apenas reconheçam eleições onde ocorra, né, uma ampla participação da oposição. Ah, então quer dizer em 2018, quando o principal líder da oposição não pôde concorrer, as eleições não foram limpas? Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Na Bolívia, a ex-presidente Janine Áñez segue presa, senadora da República. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Áñez. A gente só deseja passar bem com você, meu bem. Janine Áñez. Com você, meu bem. E olha como ele é. Seu Rolando Lero. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter continuidades nesse desenvolvimento das circunstâncias que estão ocorrendo. O escopo do trabalho inclui a formulação de estratégias de planificação dedicadas ao fomento de esforços relativos à implementação de metodologias. Chega! Vamos ver se nas próximas semanas a gente vai ter continuidades nesse desenvolvimento das circunstâncias que estão ocorrendo. Seu Rolando Lero. Olha o que vai acontecer com vocês. Uma festa. E eu vou te falar, eu tô esperando agora os próximos passos disso tudo. O Alexandre de Moraes vai querer ir pra cima de pessoas ao meu redor, ele talvez vá querer congelar minhas contas bancárias, vai querer me tirar da rede social, e eu tô torcendo pra que ele faça isso, que vai virar mais argumento ainda pra aqui nos Estados Unidos eu falar, olha só, Trump, olha só aqui, secretários, eu não tô falando pra vocês que isso é uma ditadura, eu vim aqui fora e o cara tá contra um deputado federal fazendo isso tudo. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Aí, horas depois... Outro ponto que envolve o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou e arquivou um pedido que é a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Essa decisão, inclusive, ela acontece depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Horas depois, esse é um fato super importante também nessa terça-feira, do parlamentar anunciar que vai se licenciar do seu mandato e que foi morar nos Estados Unidos. Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Enfim, vamos falar das tais sanções. Os Estados Unidos sempre usaram sanções à moda caralho, mas com essas sanções pra cima do TPI é todo um novo paradigma de absurdo. E essa é a esperança do Eduardo. O caso do Brasil, do Alexandre de Moraes, se assemelha muito ao caso do procurador do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan. Quando o Karim Khan foi sancionado por invadir a jurisdição americana, não foi só ele. Todos os demais investigadores que também fizeram parte da investigação, que culminou no mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu, todos eles também foram sancionados. Então, o esperado é que quando Alexandre de Moraes seja sancionado, assim como aconteceu com Karim Khan, os investigadores da Polícia Federal, Fábio Shor, talvez até a delegada Denise, que todos eles também sejam, né, sofram as mesmas sanções. O Benjamin Button do Partido Novo vai ficar muito feliz. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvarez Shor. Fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. O Alan dos Santos é apenas uma pessoa, é um jornalista, mas não pode ter nenhuma voz contra o Alexandre de Moraes. Essa é a soberba que precede a queda. É a arrogância que antecede a ruína.
O cara não permite uma pessoa falar mal dele. Fode, porra! Enquanto isso, Trump faz exatamente aquilo que o Eduardo acusa o Alexandre de Moraes de fazer. Ele expulsou a Associated Press da Casa Branca porque eles se recusaram a mudar o nome do Golfo do México pra Gulf of America. Ah, tomar no cu, rapaz! A Associated Press simplesmente está se recusando a seguir a lei. É o que está acontecendo. O nome agora é Golfo da América. Não é mais Golfo do México. Tem o direito de fazer isso. Como temos o direito de renomear o Monte McKinley, e ninguém está contestando isso. Mas é essencialmente, principalmente a Associated Press. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas apenas vamos deixar eles do lado de fora até concordarem que o nome é Golfo da América. Temos muito orgulho desse país e queremos que seja o Golfo da América. Mais escroto que limpar cu com lixa. Agora, o Lula, ele tá mergulhado, né, nessa questão toda ideológica, ele tá cego, talvez por ver que ele tem menos tempo de vida e esteja querendo fazer acontecer aqui na Terra a engenharia social que ele militou e pensou a vida inteira dele, né, o paraíso socialista. Então ele tá querendo acelerar as coisas e tem metido os pés pelas mãos. Totalmente. Drogado! Deputado, eu tô aqui passando os olhos no chat e, assim, é muito emocionante, as mensagens são muito emocionantes. Eu duvido! Todo mundo chorando de emoção. Ele tava chorando depressivo em Mambucaba. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho? Que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? A gente já sabe a resposta disso, né? Normalmente eu corto os espaços entre as falas, mas aqui eu não vou cortar, não. Meu pai, é claro que ele queria o filho dele perto dele, né? E aí o Eduardo desabou. É dureza. Baixou a cabeça do lado do computador e ficou lá chorando. Esse tempo todo aí mesmo. É dureza. É difícil. Difícil. A gente tá aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada. E essa parte aqui é maravilhosa. É uma decisão muito difícil, muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. Cala a boca, não perguntei nada. O Jair já tinha fugido antes pra Orlando. Já tinha se escondido na Embaixada da Hungria. Se fugir de novo, pede música no Fantástico. Mulher Maravilha, Superman. Peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Tô se vitimizando. O Eduardo não quer aparecer chorando na frente das câmeras. Assim que ele começou a chorar, ele escondeu o rosto do enquadramento. Qual o problema de você aparecer chorando, Eduardo? Porra! Mas é uma possibilidade real. Uma possibilidade real de eu nunca mais ver meu pai. Aí tem um lado bom aí, porra. Enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Que coisa, né? O Xandão impedir que o Jair dê um beijo no seu filho. Eu nunca dei um beijo no filho meu homem. Hã? Eu nunca dei um beijo no filho homem. Quem tá aí? É o Flávio? Alguma vez eu falei eu te amo pra você? Mas isso é bom, presidente. Não sei. O senhor nunca disse eu te amo? Não. Mas você acha isso positivo ou negativo? Isso é negativo, presidente. Não, mas peraí, mas eu sou travado nessa área. Travado. Tá, volta. E tem um fator também, deputado, que é o seguinte, essa dor, né, que o senhor manifestou bem claro aí com relação ao seu pai, ela é gasolina. Tá pegando fogo, bicho! O Alan é completamente fora da casinha. É um merda. Isso, o problema do Brasil hoje fosse só doméstico, eu tenho certeza que a própria pressão popular resolveria em 2 segundos. É bizarro já o suficiente, mas nesse momento o Eduardo Bolsonaro, que divide tela com o Alan dos Santos, faz sinal de joinha concordando. Mas tá louco! Ou há também a intenção de mostrar que quando seu pai foi esfaqueado... Pô, toda hora isso, cara. Foi esfaqueado por um membro de um partido comunista, ninguém conseguiu investigar, ninguém sabe quem financiou essa tentativa de assassinato do seu pai, e que isso hoje pode levar o seu pai à morte por causa desses terroristas. Isso também será denunciado? Pro Alan dos Santos, todo mundo é terrorista, menos ele mesmo. O Ministério Público Federal acabou denunciando nessa segunda-feira o jornalista Alan dos Santos por crime de ameaça, por incitar crime contra o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. Então, essa denúncia teria sido feita depois de um vídeo intitulado Barroso é um miliciano digital, publicado nas redes sociais do Alan dos Santos, que teria dito o seguinte: tira o digital se você tem culhão. Tira a porra do digital e cresce. Dá nome aos bois. De uma vez por todas, Barroso. Vira homem. Tira a porra do digital e bota só terrorista. Pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa porra. Pra você ver o que a gente faz com você.
Tá na hora de falar grosso nessa porra. Caraca, acabou. Inclusive fica colocando foto de jornalista aí no Twitter. Com que intenção, ô babaca do caralho? E o Alan dos Santos falou muito de terrorismo na tríplice fronteira. A extrema-direita vai falar muito disso daqui em diante, hein? Então, a gente está passando por um processo de resgate das liberdades, né? Resgate da democracia. E o resto do mundo tem que acompanhar. Primeiro. Mentira. Segundo. Não tem. Porque essa é a tradição mundial. Não é. O mundo ficou doente só nos últimos 4 anos durante o governo Biden. Vai tomar no cu, vai pro caralho, vai se fuder, vai pra puta que o pariu. Estourando guerra pra tudo quanto é lado, dinheiro da USAID indo pra tudo quanto é canto, pras maiores baboseiras e pra alimentar as pessoas com um discurso anti-americano. Falando merda, hein? Falando merda, gente. Foi uma declaração merda, mas isso não é roubar! Cala a boca! O Trump não vai querer botar no currículo dele, que foi durante a administração Trump, que ficou sedimentado no Brasil, um sistema semelhante ao da Venezuela. Vocês estão se enganando, né? Vocês estão se iludindo. O Trump é maluco, mas a gente acha que essa aí ele não mete, não. Sei lá, maluco é maluco, né? Quando estourou a guerra na Rússia, os Estados Unidos precisavam de petróleo. Aí resolveram voltar a comprar petróleo dos venezuelanos. E o Trump, nesse mês de março agora, estava prestes a manter essas compras. Mas aí entraram os republicanos malucos da Flórida. E não acredita na gente não, acredita no Trump. Bora pro Mike Allen no dia 3 de março no Axios. A decisão do presidente Trump de cancelar um grande contrato de petróleo com a Venezuela ocorreu em meio à pressão dos 3 deputados republicanos de Miami, que se opõem ao enriquecimento da ditadura de Nicolás Maduro, segundo 4 fontes disseram a Axios. Abre aspas, eles estão ficando loucos e eu preciso dos votos deles. Fecha aspas, explicou Trump a confidentes quando sinalizou privadamente que cancelaria a licença que permitia as exportações de petróleo venezuelano para os Estados Unidos. E não é só o Trump que chama os caras de maluco não, hein? O maluco, meu tio, era você! Bora pro Mike Johnson, um republicano que é o presidente da Câmara. Os 3 cubanos loucos, como os chamamos carinhosamente, disse Johnson, agiram por princípio e atuaram para suas comunidades, de acordo com 2 fontes. Eles disseram que Jiménez e Díaz Balart riram com a aprovação do apelido junto com os doadores, muitos dos quais têm raízes cubanas. Tá, mas voltando lá pro negócio do Eduardo Lacombe e Alan dos Santos. Babaca do caralho. Eles sabem a importância da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então tem alguns nomes, né, circulados, né? Zuco, Mário Frias, Príncipe, General Girão, do Rio Grande do Norte. Caralho! Pra mim, assim, são todas muito boas pessoas. Eu gostaria, né, que fosse o Zuco ou o Mário Frias, porque são pessoas que eu passo a mão no telefone, eu ligo, são pessoas próximas. Pois é, mas no fim das contas, o indicou o Felipe Barros. E os ouvintes mais atentos do Medelírio Tudo drogado! sabem muito bem quem é. Ele fez parte de uma live muito importante. Uma live que fudeu incrivelmente o Bolsonaro. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sobre segredo de justiça. E esse trecho que vai seguir mostra bem como o Eduardo tá perdidinho. Deputado, eu imagino que o senhor vai se fixar em Washington, não sei se isso já tá decidido. Aí você pensa, né, porra, pelo que o Eduardo tá se propondo a fazer, né, faria todo sentido. Ficar mais perto do centro de poder pra fazer esse lobby. Mas não, o que o Eduardo faz? Ele dá uma risada de desespero, porque não, essa zêmula não vai morar em Washington, vai ficar no Texas. Bem longe do Capitólio, bem longe da Casa Branca, bem longe do centro de poder. A licença do mandato é não remunerada, mas o Eduardo tem dinheiro, né? Como a gente já mostrou aqui. E vamos encerrar com o Jair. O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo. Você tá falando sério? Que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Dizer aos canalhas: serei preso por Deus que está no céu. Meu Deus do céu, serei preso. Presidente da República desonesto, destrói o conceito do país. Presidente da República desonesto, prisão perpétua, prisão perpétua. Dizer aos canalhas: serei preso por Deus que está no céu. Meu Deus do céu, serei preso. Me chama de corrupto, porra. Corrupto. Ah, o cara é corrupto, o cara é corrupto. Olha, a família de corruptos. Vai ser preso, vai ser preso. Vai ser preso, vai ser preso. E tem que se fuder, tem que se fuder. Acabou. Eu fico muito desesperadamente, filho da puta! Pra combater o nazifascismo, Eduardo foi pedir ajuda do governo que faz saudação nazista.
I don't know anything about David Duke, okay? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. I don't know. I mean, I don't know, did he endorse me or what's going on? You know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. Well, I have to look at the group. I mean, I don't know what group you're talking about. You wouldn't want me to condemn a group that I know nothing about. I have to look. I mean, I'm just talking about David Duke and the Ku Klux Klan here. E acabou esse boletim. Falei que não ia ser curto? A gente acha que vai ser curto, não é? Quando você vê, a coisa está aí, dorme. Vocês já souberam, claro, que Bolsonaro é réu, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados, ex-ministros e militares de alta patente. Chegou. Ok. Tá bom. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Thiago Rodrigo, CBN, CNN Brasil, UOL, Choque de Cultura, SATV, O Antagonista, Rádio Band News FM, C-SPAN, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Dom Juan, Ed Mota, Galãs Feios, Chico Buarque, Sai de Bamba, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Matheus Boente, Belo, Samuel Mariano, Valem Bandeira, Leva Nós, Xuxa, Luciano Marques, Nutri-se Bem, Futurama, My News, Molejo, Cartoon Network, Programa Silvio Santos, Flow Podcast, Flapjack, Poder 360, TV Brasil, TV Senado, Notícias, Rede TV, João Pimenta, TV Câmara, Chico Bento, Itatiaia, Jornal Nacional, Midcast, Globo Rural, Pedro Cardoso, Malhação, O Tempo, Opaí, Estadão, João Brasil, Talking Heads, Roda Viva, Léo Dias, Desmascarando, Aires Produções, Leandro Hassum, Inteligência Limitada, Band de Jornalismo, Escolinha do Professor Raimundo, Rede Globo, Meio Norte Mais, A Praça é Nossa, Band de Jornalismo de novo, Pharrell Williams, Metrópolis, SBT, Anaíli Sullivan, Podcast no Pé do Ouvido, João Carvalho, Pet Shop Boys, Pânico Jovem Pan, Roupa Nova, Em Casa, Coração Valente, Programa Cadeia, Sons of Pioneers, Knightsbridge, AFP Português, Vitor Camejo, Arquivo X, Molejo, Falha de Cobertura, Balanço Geral, David Parkman Show, Fox News, Raiz Saia Rodada, TV Câmara Distrital, Record News, Câmara dos Deputados, Terra Brasil, Canal Gov, Folha de São Paulo, Domingão do Faustão, Patrícia Miguel, Zig, Bonitinha Mais Ordinária, Catiuxa Canoro, Pesadelo na Cozinha, Chaves, CBS News, MC Creu, Bahia Cast, Canal Meio, TV 247, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, Meteoro Brasil de novo e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Davi Tangerino no meio. É importante a gente não esquecer disso. O Alexandre vai se auto-atribuindo uma série de papéis porque nós tínhamos um alinhamento cósmico diabólico na gestão Bolsonaro que era Bolsonaro, Lira, Aras. Era uma imobilização, né, como o pessoal do Medo e Delírio em Brasília gosta de dizer, né, o silêncio, como é que é? O sono retumbante. As instituições dormem furiosamente. As instituições dormem furiosamente. Então, nós também precisamos, claro, republicanamente e tal, lembrar que as instituições precisam fazer as suas lições de casa. Depois reclamam que o judiciário se agiganta.
Acabou? Não. E jornalistas estão sendo ameaçadas em razão dessa foto. Vamos lá. Jornalistas da Folha estão sofrendo ataques em massa nas redes sociais desde a última sexta, em razão da cobertura dos atos golpistas, principalmente envolvendo esse caso da Débora Rodrigues. Bolsonaristas passaram a ameaçar, a perseguir e a procurar informações pessoais de profissionais que fizeram reportagens sobre presos após os ataques daquele dia. Os ataques começaram após uma conta no X fazer postagens em texto e vídeo e insinuando que as jornalistas Gabriela Biló e Thaís Oliveira eram responsáveis pela prisão de Débora Rodrigues. Isso é um absurdo. E aí afirmando que dados sobre o autor da pichação haviam sido entregues ao Supremo, como se a polícia precisasse disso, precisasse que alguém entregasse dados, né? Associação de jornalistas denunciando. É uma barbaridade isso. E pior ainda, eu ver comentários na linha assim de gente se solidarizando com as jornalistas, como eu me solidarizo, mas querendo dizer a culpa não é delas, a culpa é do Supremo. Como a dizer a estes vagabundos criminosos que eles teriam de perseguir os juízes, teriam que perseguir os ministros do Supremo, não as jornalistas. Não é para perseguir nem as jornalistas, nem os ministros do Supremo. Acabou? Não. Pois é, gente, vou fazer informalmente aqui um relato sobre as ameaças que estão acontecendo contra a Gabriela Biló e a Thaís Oliveira, jornalistas da Folha. Também tá rolando um chorume contra o Guilherme Amado e contra o Paulo Motorinho do Intercept. Mas vou falar mais do caso próximo aqui, que é o caso da Gabriela Biló. Pra quem não sabe, Gabriela Biló é minha esposa e a gente se conheceu quando ela, ouvinte do Medo e Delírio, lá em 2022, me chamou e ao Pedro Dalto pra gente fazer o livro A Verdade Vos Libertará. O que aconteceu? No 8 de janeiro de 23, a gente tava lá almoçando coisa e tal, quando começa a pipocar uma porrada de mensagens no celular da Gabriela. Aí no restaurante onde a gente tava, ligaram a televisão na Globo News e apareceu a invasão dos prédios dos Três Poderes. A Gabriela jogou uma água na cara e tal, rapidamente passou em casa pra pegar equipamento e foi pra esplanada dos ministérios. Ela circulou durante 50 minutos lá fotografando, tentando ser o mais discreta possível, pra não chamar muita atenção, né? Afinal, ela tava num ambiente super hostil e fotografou o que podia. Não foi só ela, não. Outros fotógrafos também registraram, os que não apanharam e não tiveram as câmeras roubadas, né? Além das câmeras de segurança e as centenas de câmeras dos próprios vândalos golpistas. Aí, continuando, a estátua da Justiça lá na frente do STF é uma das peças de arte mais famosas e importantes de Brasília, e tem um peso simbólico enorme. Aí, no 8 de janeiro, ela foi marcada lá com Perdeu o Mané. Essa frase, originalmente, foi dita pelo Luiz Roberto Barroso pra um transeunte lá que foi encher o saco dele em Nova York, se não me engano. O caso ficou famoso, o fato da pessoa ter escrito Perdeu o Mané na estátua da Justiça. Aí, dias depois, revisando o material, a Gabriela percebeu que tinha registrado o momento. Aí ela assinou uma matéria junto com a Thaís Oliveira, identificando através de, abre aspas, buscas em redes sociais, o que levou a uma pessoa que, sob condição de anonimato, indicou conhecer a mulher das imagens, fecha aspas, uma, abre aspas, moradora do interior de São Paulo, fecha aspas. Não tinha nome, não tinha endereço, não tinha CPF, não tinha dado algum. Uma pessoa anônima tinha printado os stories da própria mulher e mandou pra Gabriela e pra Thaís. O tempo foi passando e tal, e a Débora, que é mãe de 2 filhos e tal, uma pessoa jovem, virou uma espécie de símbolo da suposta, entre aspas, arbitrariedade do sistema de justiça, do Alexandre de Moraes e tal, que na opinião dessas pessoas estaria punindo excessivamente senhoras, mulheres que depredaram patrimônio público sim, mas sem intenção, não sabiam o que estava fazendo, não tinham intenção golpista, de ruptura democrática, nada disso. Isso é o que eles acham. A Débora, essa mulher que escreveu Perdeu o Mané na estátua da Justiça lá em Brasília, na manifestação do Bolsonaro em Copacabana, foi citada pela vice-presidente do PL Mulher, a Priscila Costa, que usou o batom como símbolo desse suposto arbítrio do Alexandre de Moraes, do STF, etc. O batom virou uma espécie de símbolo disso. Batom virou arma, batom agora é substância inflamável, etc e tal. Aí, mais recentemente, no dia 21, o Alexandre de Moraes condenou a Débora a 14 anos de prisão. Não só por vandalismo, mas por, abre aspas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada, fecha aspas. Aí é que veio a merda. Nesse mesmo dia, pegaram a Gabriela pra Cristo. E óbvio, eu, sendo marido dela, acompanhei isso de pertíssimo. Gabriela é cascudíssima, tá tudo bem, mas é uma merda de qualquer forma, né? É impressionante e assustador testemunhar o prazer catártico de uma turba de colocar cara e nome no que elas consideram o mal. Gente, sério, teve milhares e milhares de recompartilhamentos da foto dela. A Gabriela recebeu centenas, milhares, sei lá, infinitos mensagens na DM dela do Instagram. O Twitter não parava um segundo de gente chamando a Gabriela de X9, alma cebosa. Inclusive coisas cômicas como essa aí deve ser uma daquelas feministas que defendem as mulheres. Uma infinidade de ataques misóginos, xingamentos de tudo que é natureza, etc e tal. Gente clamando pelo Trump, pelo Elon Musk, pra que colocasse sanções contra a Gabriela nos Estados Unidos. Ai, puta que pariu, né, gente? Antes só fosse engraçado e xingamentos, que isso aí é meio que, infelizmente, acaba
acaba sendo do jogo, né? Fora as mentiras, a calúnia e difamação também, né? Veio também uma enormidade de ameaças. Eu li milhares de mensagens, coletando tudo, claro, e coisas do tipo, olha só, se prepara que o nível da escrotidão é gigante. Se sair na rua, o povo vai fazer justiça. Onde mora? Frequenta algum lugar específico? Sai pra passear? Tem que ir com tudo pra essa miserável não ter mais paz. Torço pra que sofra uma bala perdida em algum lugar. O povo vai te achar na rua, restaurantes e outros lugares. Divulguem o endereço onde ela mora. Tem que botar o terror nela. Devia colocar o endereço onde ela mora. Chumbo trocado não dói. A sua família vai pagar pela sua safadeza. Espero nunca cruzar com esse demônio. Vai levar muita porrada e só na cara e na língua. Tua cabeça tá na reta. Algum anônimo, só faça. Vai apanhar. Vamos fazer da vida dela um inferno pra sempre. Sangue também será cobrado dessa. Onde ela trabalha, faz compras. Vamos deixá-la muito famosa. Irão caçá-la igual bandido. Que legal que agora eu sei quem é. Vou agradecer pessoalmente. Tem que morrer. O único lado ruim de dar um tiro na cabeça dessa vadia é a bala que seria desperdiçada. Cagueta tem vida curta, aproveita. Aí falando da Thaís ou do Guilherme Amado, agora eu não lembro mais. Vamos tratar bem esses dois quando encontrar na rua. E seguindo. A morte é pouco para essas almas cebosas. Parabéns, Camila Ábido, pelas palavras proferidas a esses seres abjetos. Queria arrebentar esses vermes na porrada. Tinha que exterminar esses bracacos. Seja lá que porra de bracacos seja, não sei que porra é essa. O primeiro que pegar não pode deixar escapar até a gente chegar. Essas duas repórteres competentíssimas e X9 têm que ganhar uma boa massagem assim que forem encontradas nas ruas pela população. Aí uma determinada conta lá escreveu que castigo ela merece com a foto dela. Aí alguns comentários. 50 chibatadas em praça pública para aprender a servir de exemplo, monstra. Ser decapitada? Vamos caçar essa garotinha e dar um corretivo muito delicadamente, right? Pena de morte já. Paredão. Essa poderia receber uma sessão de massagem com bastões de peroba na rua. Aí em outras postagens. Será achada rapidamente. Decapitação. Essa aí não sai mais na rua, vai achar um rapidinho, já era. Alguém pra dar um sumiço? Vadia, tomara que churrasque logo. Vamos quebrar as pernas dela na rua. Ferro nesse narizinho. Que morra na cadeia. Positivo, ferro nela. Ela pode ficar tranquila, o pesadelo dela vai começar em breve. O povo está louco pra pôr no biló dela. Temos que ir atrás dela. Vamos pegar ela na rua. Ela quer uma coça. Cadê o endereço? É bom publicar o endereço dela e de todos os familiares pra gente fazer uma visita. Quero ter o prazer de eu e minha esposa encontrar você na rua. Claro que eu só iria assistir sua cara sendo arrastada na rua. Cuidado nos lugares onde você passa, seu lixo. 10 tapas na cara e meio metro de piroca no cu. Empalamento com sabugo de milho seco. Empalamento. Amanhecer com a boca num formigueiro. Um tiro nos cornos. Toda vez que sair na rua, tomatada nela. Caçem ela na rua. Kid Bengala a seco. Eu prenderia ela em um quarto escuro por 3 meses só com pão e água. O grosso que o Lula prometeu entrando sem vaselina. Jogos mortais, todas as provas em sequência. Empalamento em frente à estátua que a Débora escreveu Perdeu Mané. Pedrada como fazem os muçulmanos. Gente, isso aí é só parte dos comentários em algumas publicações e só no Twitter. Rolou coisa no Instagram, rolou coisa no TikTok. O nível do chorume foi gigantesco. Chegaram a vazar dados, mas a postagem foi denunciada, e atualizaram uma foto dela, porque a foto usada originalmente era uma foto antiga, dizendo coisa como, é assim que ela está hoje. Cara, e com que objetivo? Pra que você divulga a foto de uma pessoa? Qual era o objetivo das pessoas que divulgaram isso? Acho que tá claríssimo, né? Principalmente lendo os comentários, as ameaças, né, que eu li aí agora há pouco. Olha, e todo mundo tem direito a ter opiniões sobre a justeza da prisão, do julgamento, da condenação dos participantes no 8 de janeiro e da condenação da Débora Rodrigues em específico. Agora, a Gabriela só fez o trabalho dela de reportar. Quem escreveu na estátua foi a Débora, quem descobriu quem era foi a PF. Inclusive, eu mencionei aqui que informações da Débora estavam na matéria da Gabriela e da Thaísa. Quase nada, era uma mulher do interior de São Paulo. A PF nunca entrou em contato com elas duas. Quem descobriu quem era é a PF. E a PF estava errada? Não. A Débora cometeu um crime, gente. Quem tá julgando ela é o STF. Gente, ameaça na internet é ameaça no mundo real. É ameaça do mesmo jeito. O nível de irresponsabilidade dessa galera foi gigantesco, porque eles estavam o quê? Incentivando pessoas a cometerem crimes. Já deixando agradecimento aqui a todo mundo que deu força, que mandou abraços e beijos e carinhos. Todo mundo que ajudou a divulgar a história, que comentou nos seus jornais, nos seus meios e tal, a galera do jornalismo. As entidades de classe que soltaram notas. E é isso, gente. Uma merda, mas tamo firme e forte aqui. Inclusive, já fica a explicação aqui. Por isso que tá demorando pra sair essa porra desse episódio aqui. Já tem a parte 2 do último roteiro do 2025.19, que já tá feito e eu tenho que produzir. E Pedro já tá comendo em cima com o próximo roteiro. Calma, Pedro! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou!
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.